Sobre essa crise provocada no ensino pelo governo Bolsonaro, nós vamos conversar agora com a professora Soraya Ismaili, que é do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, ex-diretora da Andifes e que em 2012 foi eleita para o primeiro mandato como reitora da Unifesp e reeleita em 2016. Boa noite, professora. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Eu pronunciei o seu sobrenome correto? Corretíssimo. Muito boa Perfeito. noite. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Bom, professora, para a gente começar, a conta divulgada pelo Ricardo Fonseca, presidente da Andifes, é de que 244 milhões de reais serão cortados de universidades, Qual que é o impacto desse corte? Bem, o impacto é enorme. É bastante difícil, inclusive, mensurar. Por quê? Porque nós já estamos vindo de 4 anos de muitos desafios e muitas restrições orçamentárias. Começa em 2019 com uma restrição de 10%, e isso vai aumentando até chegar em 2022, hoje com metade. O orçamento de 2022 é a metade do orçamento de 2019 das universidades federais. Então, este corte, ele vem sobre uma série de outros cortes que já aconteceram nos últimos 4 anos. Então, as universidades estão ao ponto da inviabilidade, elas não vão conseguir pagar as contas no final do ano, inclusive as contas dos contratos terceirizados, o que pode parar uma série de serviços. Então, realmente é muito grave o que está acontecendo. Fomos pegos de surpresa, todas as universidades foram surpreendidas, e não só as universidades, também os institutos federais de ensino técnico e tecnológico, e também o Ministério da Ciência e Tecnologia, que teve um bloqueio de 450 milhões, ou seja, 122 milhões dos institutos técnicos e tecnológicos, 244 das universidades federais e 450 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós fomos cercados por cortes e bloqueios orçamentários nesta data de ontem. Agora, professora, falando dessa questão dos cortes, destinados aí, é bom o pessoal de casa entender que os recursos são assim para pagamento de contas de luz, empregados terceirizados, como a senhora mencionou, e contratos de serviços também e bolsas de estudos, entre outros, Como manter uma universidade, funcionando nessas condições? De fato, está muito difícil, porque, como eu mencionei, são cortes sobre cortes. Então, nós estamos vindo de uma trajetória de muitas dificuldades, além da pandemia. Mesmo durante a pandemia, o governo Bolsonaro não poupou as universidades federais. Foi extremamente difícil, nós tivemos pouca ajuda, em alguns casos, alguma ajuda, mas na maior parte das situações que nós vivemos, nenhuma ajuda. No caso da vacina, por exemplo, nos estudos da vacina de Oxford, nós não tivemos, a Unifesp não teve apoio do governo federal para realizar os estudos da vacina de Oxford, da fase 3 da vacina de Oxford. Então, realmente, a situação é grave. Nós já sabemos que não só nesta universidade, na nossa universidade, mas em todas as 68 universidades federais, que são as principais responsáveis pela pesquisa e pelo desenvolvimento no nosso país. Então, nós precisamos reverter essa situação e também acreditamos que esta medida tomada bem no momento do jogo, onde todos estavam com as atenções voltadas para outras coisas, nós acreditamos que foi uma medida, inclusive, de provocação, porque não faz sentido ter um corte agora, depois de já terem rompido com todo o teto dos gastos durante as eleições, e agora termos uma situação como essa,
um corte orçamentário no final do ano, deixando famílias que precisam destes contratos, empresas que poderão quebrar por conta da falta de pagamento e deixando os nossos estudantes e professores à mercê de uma situação de grande insegurança, novamente. Então, realmente, não faz sentido tudo isso que aconteceu e precisa ser revertido. Agora, professora, como que foi esse segundo semestre nas universidades, né? Tendo em vista que no meio deste ano, né, o governo já havia bloqueado aí 438 milhões de reais destinados aí a universidades federais. Sim, a somatória dos cortes é enorme. Então, o segundo semestre foi um semestre bastante difícil, especialmente porque nós voltamos esse ano às atividades presenciais. É importante dizer que as universidades federais jamais pararam suas atividades, mesmo no auge da pandemia em 2020, sem vacinas, que nós não tínhamos. Nós enfrentamos a pandemia, nós tivemos não só atividades de pesquisa, mas nos nossos hospitais universitários. Muitas vezes as pessoas esquecem que os hospitais, as universidades federais têm 40 hospitais, dentre estas 68 universidades, que fazem pesquisa, que fizeram atendimento, e as nossas universidades fizeram de tudo em 2020, em 2021. Em 2022, todas as atividades voltaram presencialmente. Então, já tínhamos um corte, os cortes dos anos anteriores, e, claro, foram reduzidos todos os serviços, e principalmente a atenção aos nossos estudantes, que é realmente bastante grave hoje em dia. Nós temos que ter uma atenção à saúde mental dos nossos estudantes, essa é uma das grandes demandas hoje, porque houve, sim, muitas dificuldades, famílias que tiveram muitas dificuldades financeiras e econômicas. Os nossos estudantes hoje, grande parte vem de famílias de baixa renda e que precisam dos auxílios e da permanência estudantil. Então, 2022 foi um ano de grandes dificuldades e agora mais esta notícia para finalizar o ano e ainda com o aumento do número de casos, novamente, aumento do número de casos de Covid. Sim. Então, é importante salientar que uma universidade precisa dar segurança, limpeza, materiais de EPI, como máscaras apropriadas, principalmente para o pessoal da área da saúde. Então, se nós não temos estas condições, como é que vamos novamente enfrentar o aumento do número de casos? Além de tudo, mais essa que nós tivemos que receber. Bom, a senhora comentou sobre a questão das dificuldades, aí eu penso que também os riscos, né? Quais são os riscos de pessoas que são pensantes, né? Temos aí exemplos de cientistas, enfim, pessoas que fazem pesquisas, né? Perder essas pessoas justamente por falta de recursos, desses cortes, né, professora? Sim, nós tivemos nesse período uma evasão dos estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado. Nós sabemos também que as bolsas de pesquisas, as bolsas de estudos de mestrado e doutorado estão em valores muito baixos, né, valores que correspondem a valores de 15, 20 anos atrás, se nós fizermos o ajuste pela inflação, mas na verdade 9 anos sem qualquer reajuste, ou seja, o mesmo valor nominal há 9 anos, né, nas bolsas de mestrado, um doutorando que já é um profissional em dedicação exclusiva, fazendo pesquisa, recebe cerca de R$ 2.000, o que é realmente afrontoso, porque já é um profissional, uma pessoa capacitada, fazendo o desenvolvimento do conhecimento junto com os seus pesquisadores, com os seus orientadores. Então, nós precisamos também emergencialmente, e já levamos isso às equipes de transição,
não só na área da ciência, mas também da educação e da saúde, que nós precisamos de um conjunto de medidas que possam fortalecer novamente, retomar o crescimento das nossas universidades. Não só fortalecer, mas também voltarmos a crescer, mantermos os nossos estudantes fazendo pesquisa, os nossos professores e produzindo conhecimento para o nosso país, porque se as universidades puderam enfrentar a pandemia e fazer tantas coisas sem os recursos, imaginem o que nós podemos fazer tendo os recursos adequados para enfrentar a fome, a pobreza, a evolução, a inovação tecnológica, a saúde, trazendo vacinas novas, trazendo os medicamentos novos, enfrentando as questões climáticas, né? As mudanças climáticas. As nossas universidades estudam todas essas questões que podem servir ao nosso país. Com certeza. E, professora, para a gente finalizar, o que o setor espera do governo Lula? Bem, inicialmente, como eu mencionei, já levamos o nosso Centro de Estudos Sou Ciência, já levou a todas as equipes de transição que eu mencionei, na ciência, na educação e na saúde, a necessidade da recomposição orçamentária, a revogação de algumas medidas que impedem a autonomia das nossas universidades, e também o fortalecimento de algumas ações, por exemplo, na permanência estudantil, nas políticas afirmativas, na extensão, na ampliação das políticas afirmativas e também na consolidação da expansão que nós fizemos principalmente na década passada, nos últimos 10, 15 anos, a expansão não foi finalizada por causa da questão orçamentária. Muitos prédios ainda estão em andamento ou estão paralisados, obras paralisadas que precisam ser finalizadas para dar as condições de dignidade, mas também para dar os laboratórios e para dar as condições de ensino, pesquisa e extensão. E, por fim, nós também propusemos um amplo programa que seja interministerial para a divulgação da ciência e da educação, mas não é apenas a popularização da ciência, mostrar a ciência, é também dar acesso para que a população tenha o direito a entender, a reconhecer e ao mesmo tempo a participar da ciência, e para isso é necessário o investimento em educação, porque as duas coisas andam juntas, educação e ciência, não é possível uma sem a outra. Então, estas medidas certamente estão já com os grupos de transição, e nós estamos com bastante confiança de que seremos atendidos. Com certeza, perfeito. Professora, obrigado, viu, pela sua participação, por essa baita aula, e até uma próxima. Boa noite. Eu que agradeço, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez.